Para começar, nós vamos separar os materiais que serão utilizados. O arame, um molde de papel, o alicate para cortar, uma tesoura, tá? O cordão de algodão, da qual a gente vai passar o arame por dentro. E os barbantes a serem utilizados das cores desejadas. No caso, o leão, né? E você vai utilizar do material que você tiver. Eu estou utilizando barbante 24 fio e a cola de silicone. Conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando alguns truques. E o fundo, né, que eu tô usando o tecido de feltro marronzinho. Vou deixar de ladinho todos os materiais e vou iniciar a nossa peça mostrando pra vocês como é que eu fiz um molde. Com o papel craft, eu vou dobrar ao meio e vou riscar a medida de 8 centímetros para a base com papel dobrado, tá? E 14 a altura. Essa medida vocês podem fazer o tamanho que vocês desejarem. Eu vou recortar de forma arredondada até da altura de 14 centímetros. E conforme a gente for fazendo, a gente verifica se quer mais redondinho ou não. Vocês determinam, tá? A altura, a largura, como vocês desejarem. Tendo o molde de 16 centímetros por 14 de altura, eu vou pegar e vou cortar o meu arame do tamanho do meu molde e vou moldá-lo na base de papel. Então, vamos lá. Depois de ter feito um molde de papel cortado do meu arame, a gente vai cortar o nosso cordão de algodão do tamanho desejado, com uma sobra, tá? Pra gente fazer a franjinha do leãozinho. Eu vou fazer com fio duplo, pra deixar mais grossinho a nossa peça. Vocês podem fazer também com fio ahumado, só que aí fica difícil vocês passarem o arame por dentro do fio, igual eu faço. Vocês vão ter que deixar ele por fora. Eu vou utilizar o primeiro cordão de algodão com 45 centímetros. Mas isso vocês vão adaptando conforme vocês forem fazendo. O nosso leãozinho, ele começa com a cor mostarda. Para obter a medida desejada, eu vou marcar 7 vezes o tamanho dos meus 45 centímetros. Como o fio é grosso, eu vou ter que dividir ele ao meio, tá? Pra gente conseguir enrolar. Você poderia fazer grosso? Poderia, mas eu não acho que dá um acabamento legal. Então, eu divido ele no meio. Se vocês já compraram um fio mais fino, fica melhor ainda. O acabamento fica melhor. Então, se vocês forem comprar só pra fazer isso, comprem um fio de 6, de 8, vai ficar legal. Agora, para dar continuidade, nós vamos passar o nosso arame dentro do nosso cordão de algodão. Por isso que se ele for ahumado, você não vai conseguir fazer isso e vai ter que deixar ele pra fora. Como eu tô fazendo com fio duplo, nós vamos passar ele uma vez, até cobrir todo o nosso arame. E depois a gente vai dobrar o fio, lembrando sempre de deixar uma sobrinha pra fazer a franja. Reparem que o meu arame tá bem onde eu estou segurando. E eu deixei uma sobrinha pra fazer a franja. Agora, nós vamos enrolar o nosso fio mostarda. Vou dar início bem onde o arame começa, tá? No início, que não precisa passar cola, vocês vão fazer igual eu estou mostrando aqui. Deixa a pontinha do fio pro sentido que você vai enrolar e começa a enrolar. No começo, você vai colocar por cima da pontinha que você deixou, para que ele mesmo segure o fio, tá? Como ele é um fio que eu tive que deixar ele mais fino, ele meio que desmancha, então toda hora eu tenho que ficar enrolando com a mão para ele deixar um acabamento melhor. Então, se vocês já compraram um fio mais fino, vocês não vão precisar fazer isso, tá? E assim a gente vai enrolar de forma cuidadosa até terminar. Lembre que você está utilizando o fio duplo, então vocês têm que estar sempre segurando as duas pontas. Esse é um processo que você vai ter que fazer para todos os arcos que você fizer.
Repare que o meu fio, ele vai ficar curto. No caso de vocês, o de vocês não vai, porque a medida de 7 vezes o tamanho que você precisa é o suficiente. Eu vou ensinar vocês a fazerem a emenda caso aconteça do seu fio acabar. Nós vamos passar a cola no outro fio e colocar bem em cima do finalzinho do fio que acabou. E vou dar continuidade enrolando, tá? Não se preocupe que depois a gente vai esconder essa emenda na base da qual a gente vai trabalhar. Mas o ideal é que não acabe o fio, né? Que não tem emenda, para garantir que fique mais bonito. Mas caso aconteça, também é simples de resolver. Finalizo com cola e corto bem rente, para melhor dar um acabamento. Agora vocês vão verificar se tá dentro do seu molde e vamos fazer o próximo aro. O próximo aro a gente vai fazer, todos os aros a gente vai fazer com sequência, tá? Um aro depois do outro, porque eu vou cortando o arame conforme eu for precisar. Corto o arame do tamanho que eu acho que eu preciso, direito, né? Moldo ele com a mão, pra dentro do primeiro aro que a gente fez. E vou fazer o mesmo processo. Vou passar por dentro do nosso cordão de algodão novamente, exatamente como a gente fez inicialmente. Isso vão ser para todos os 7 aros que a gente precisa fazer. A medida é a mesma, eu vou fazer a primeira medida do aro e vou multiplicar por 7 para ter o comprimento total do fio que eu preciso. No meu caso, eu tenho que dividir o fio pela metade e vou fazendo o mesmo processo, tá? Eu vou fazer esse e vou trazer para vocês os outros prontos. Vamos lá, então. Eu fiz, né, os restantes dos nossos arcos. Só que eu não terminei para mostrar para vocês como a gente vai fazer quando o fio acaba, tá? Ou como a gente faz, né, para dar continuidade para que ele fique reto, né? Nessa emenda aqui, lembre que quando vocês forem fazer a emenda, coloquem bem em cima do final do fio anterior. Depois a gente esconde colocando pra trás, tá? Passa cola no finalzinho pra selar o fio e não desmanchar. Reparem que a gente vai ajustar o tamanho lá no final, então a gente nunca faz tudo. A gente sempre deixa um pouquinho pra gente finalizar depois, pra ver se precisa dar mais voltas ou se precisa tirar algumas voltas. Nesse caso aí, o meu tinha fio sobrando, então fica mais fácil, tá? Então, de preferência que não tenha emenda, tá? Pra melhor garantir a qualidade da sua peça. Coloquem sempre o final do seu arco que você tiver torcendo, né, os fios pro mesmo lado, para você conseguir ajustar o tamanho. No caso, nós vamos usar 4 arcos na cor mostarda. Finalizando. O vídeo tá um pouco corrido, tá? Porque é um processo lento, que não tem por que a gente colocar tudo muito devagar. Agora, a gente vai para os brancos, tá? Serão 3 arcos brancos. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com mostarda, tá? Eu dividi o meu fio no meio para o fio ficar mais fino. Conforme eu fui fazendo, eu fui cortando o arame. Mas depois da montagem, acaba que não fica a medida exata. Então, você vai precisar cortar o arame se ele ficar um pouco maior do que a medida que você estabeleceu. Esse arame, ele é bem espesso, mas ele não é muito rígido. Ele é bem maleável. Então, fica mais fácil de trabalhar. Caso vocês tenham dificuldade de encontrar esse arame, vocês podem comprar aquele arame de artesanato fininho, sabe?
Eu vou deixar uma fotinha aqui do lado para vocês verem. Esse arame você encontra em qualquer papelaria. Como ele é muito fininho, eu usaria vários dele, em torno de 3 a 4 araminhos junto, para ele conseguir dar estrutura para a peça, caso você não encontre um arame mais grosso. Agora a gente vai fazer o narizinho. O narizinho, eu vou usar esse fio marronzinho, menorzinho. Para isso eu vou demarcar aonde, né, eu quero com a canetinha, porque vai me facilitar mais, tá? Como o fio é bem fininho, eu vou passar ele por cima do meu fio branco. Caso o fio que vocês tenham seja muito grosso, aí eu recomendo vocês fazerem a parte branca, parar, fazer a marronzinha e continuar com a parte branca. Mas se o fio for bem fininho igual o meu, você consegue fazer por cima sem dar alteração. E é sempre assim, não tem segredo, mas é uma peça trabalhosa porque você tem que ficar ajustando. Coloca, tira, coloca, tira. Pro olhinho, né, eu vou usar o mesmo fio que eu usei para fazer o narizinho. Ele é bem fininho. A gente vai demarcar o fundo com aquela base que a gente tirou de molde no início. Eu vou fazer o meu molde no meu tecido. Pode ser qualquer tecido, mas quanto mais grosso o tecido for, melhor. Para dar mais sustentação à sua peça. Reparem que o tecido ele tá um pouco maior do que realmente é a base do meu leãozinho. Porque eu ainda vou colar a juba. E para colar a juba, eu preciso do tecido também, tá? A argolinha de trás, não sei se vocês repararam, mas é para pendurar, porque é um enfeite de parede, tá? Um painel de porta, então eu fiz uma alça por dentro para suportar o peso do meu leãozinho. Gente, aqui não tem segredo, é só ajustando, você vai precisar de muita cola mesmo, tá? Se você precisar usar prendedor para segurar, colocar um peso até secar, porque a cola de silicone, ela não seca tão rápido, né? Vamos lá, finalizando, né, com bastante cola, todos os aros a gente vai fazer a juba do leão. Para isso a gente vai medir o comprimento total da circunferência de cima para fazer o comprimento da juba. Esse fio, ele é muito bom para fazer essa jubinha, ele dá um efeito maravilhoso. E tem uma cor muito legal que parece com a juba do leão mesmo, tá? Eu vou deixar pra vocês o material e o nome da cor. Pra fazer a juba, eu vou cortar 2 tamanhos de fio, um menor e um maior. E vou colocar ele no fio com nó de laçada, tá? Um nó de laçada simples, aperto bem. E vou colocando em todo o decorrer do fio. Até completar tudo. Eu já tinha feito, né? Verifico se tá tudo certo. Se precisar colocar mais, eu coloco. Se você quiser apertar bem para deixar ele mais cheinho. Depois disso, a gente vai colocar a cola no tecido e no aro de cima, tá? Para ele colar bem, ficar bem fixo a nossa peça, tá? Depois de colado, seco, eu vou cortar essa parte central com a tesoura mesmo. Vou cortar os fios que eu achei que ficou muito comprido, né? E fazer o acabamento dos fios e da franja. Para isso, eu vou desfiar bem desfiadinha a franja com pentinho mesmo, tá? Eu vou trazer no final já todo desfiado para vocês verem. O olhinho, a gente vai colocar com uma agulha. Não tem segredo, tá? Mas conforme você vai fazendo, você vai aprendendo algumas técnicas. Você vai colocar entre os aros das duas pontas, fazendo um arquinho. E atrás vai ficar 2 pontinhas. Depois a gente vai colar esse arquinho que formou no olho, tá? Usa agulha, que é muito mais fácil. Eu já colei direto só na frente, sem precisar passar por trás assim, e dá mais trabalho, o acabamento não fica tão legal.
Mas você pode fazer de canetinha, se você tiver uma canetinha boa. Tá? Eu gosto de fazer calinha porque eu não tenho nenhuma canetinha. Você pode comprar olhinho, mas eu acho que esse acabamento fica muito legal. Dá um pouquinho mais de trabalho. Eu uso um palito de dente, tá? Pra passar cola no fio e colar na peça. Eu tenho que fazer isso, porque senão ele não fica no lugar. E depois atrás é só cortar e passar um pinguinho de cola. Se você não quiser que fique aparecendo esse fiozinho, você pode fazer antes de colocar o fundo, tá? Antes de colocar o tecido. Mas como é um painel de parede, ele fica por trás, não aparece. Agora é só você fazer o acabamento. Retocar as franjas, cortar um pouco da jubinha. Reparem aqui que ele ficou com 26 centímetros por 24, aproximadamente. É um tamanho bom, tá? Esse aqui é um tamanho grande. Que vai ficar lindo pra decorar o quarto do bebê. E assim você pode fazer muitos outros bichinhos da mesma forma.